todos. Na aula passada, nós trabalhamos a integral definida, integral de f de x, com o limite de integração de a até b, né, de x. Isso aqui é dado pelo cálculo da função f de b menos f de a, onde f é a primitiva de uma função. Tudo bem? Tá? Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, parte 1. E hoje a gente vai iremos passar para vocês o teorema fundamental do cálculo, parte 2, e uma função também definida por uma integral. Tá? E lá no finalzinho da aula, integral indefinida. Tá bom? Vamos lá, então. Pensa numa função contínua, f de x, que ela é definida dessa maneira aqui, tá bom? Intervalo AB, tá? F de x dx. Pronto. Tá bom? Agora vamos fazer o inverso. Esse limite aqui, que é o da direita, é o superior aqui, digamos assim, eu vou trocar ele. Eu vou trocar ele por uma letra. Que letra? Pela letra x. Então, esse meu b agora, eu vou trocar por quem? Por x. Sendo que esse x, ele vai pertencer ao meu intervalo que ao meu intervalo AB. Aí você tá, é praticamente a mesma coisa. É praticamente, mas não é a mesma coisa. Tá bom? A diferença é que aqui A e B, vamos pensar em números reais, tá bom? E aí quando você calcula isso aqui, você obtém um número. Eu vou chamar um número qualquer, um número L. Tudo bem? Quando eu calculo isso aqui, eu obtenho o quê? Um número. Aqui não. Eu tenho uma integral, onde essa integral está dependendo de quem? De x. Então, isso aqui não vai dar um número. Isso aqui vai ser o quê? Uma função. Uma função que depende de quem? De x. Deu para entender? Quando colocar x igual a 1, eu calculo essa integral quando x sendo 1. X igual a 2, calcula essa integral sendo x igual a 2. Então, esse x ele vai variar. Deu para entender? Então, isso aqui agora parte de ser o quê? Uma função definida por uma integral. Deu para entender? Ele não é um número. É um número quando calcular no limite de integração, fazendo x variar. Tá bom? Tranquilo, amigos? Aí? Tá? Vou dar um exemplo prático aqui. A gente vai calcular uns 3 ou 4 aqui. Projeta lá, por favor. Então, tá aí, ó. Tu pega a integral de ax, f de t dt, tá? Essa outra aqui é variável. Isso é chamado de que função? Ou a gente obtém uma função que é dada por uma integral. Vamos lá. Então, considere essa função aqui, f de x igual a integral de 0 a x de cosseno t dt. Então, quero determinar o f de 0, o f de π sobre 6 e o f de π sobre 4. Projeta para cá, por favor. A tosse vai surgir naturalmente, estou muito gripado, tá? Já aviso aqui a turma. Vamos lá, então. Essa aqui na minha função f de x, eu quero calcular o meu f de quem aí? Não é o f de 0? Vamos pensar aí, tem a, b e c, tá bom? F de 0, então vou calcular aqui a integral de 0 até x. Só que meu x vale quanto? 0. Cosseno t dt. Quem lembra quanto é que dá isso aqui? Aula passada. Uma propriedade da integral. E aí? Dá quanto? Sem medo. Dá 0. Tá? Integral de a, de b a b, então sempre o resultado dá quanto? Dá 0. Sair do a, chegar no a, vai dar 0. Tranquilo? Letra B. A integral de 0 a x. Só que meu x agora vale quanto? Π sobre 6. E aí eu tenho cosseno t dt. Isso aqui tu já sabe calcular. Tudo bem? Qual é a primitiva do cosseno? Seno. E aí eu calculo seno de t
em 0π sobre 6. Isso aqui vai ficar, então, seno de π sobre 6 menos seno de 0. Quanto ao seno de π sobre 6? Π sobre 6, 180 sobre 6, 30 graus. Seno de 30. 30 graus. Quanto ao seno de 30? Hein? Meio. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Te vira, lembra lá da tabelinha, tá bom? Dá meio. Menos seno de 0. Quanto ao seno de 0? Quanto ao seno de 0 vem aqui? Vale 0. Então, isso aqui vai zerar. Deu quanto, então? Meio. Próximo. F de π sobre 4. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 4. Mesma coisa. Cosseno de t dt. E aí, isso aqui vai ser o quê? O seno, você encontra a primitiva, seno de t, só que calculado em π sobre 4, 0. Tá? Então, vai ser apenas o seno de π sobre 4. Menos o seno de 0. Seno de 0 já sabe que dá 0. Quanto ao seno de π sobre 4? Π sobre 4, 180 dividido para 4, 45 graus. Seno de 45. Está dando para entender quando eu jogo 180 aqui, né? Π é 180 graus. Então, 180 dividido por 4 dá 45. 45 graus. Qual é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Tranquilo? Ok? Bom, aí você vai dizer assim, tá, o que isso tem a ver, professor? Então, mais ou menos, bora pensar assim. E assim vai, tá? Isso aqui seria o gráfico da função o quê? Cosseno. Tudo bem? Gráfico da função cosseno. O que isso quer me dizer? Quando eu calculo a integral de 0 a 0, está bem aqui, vai dar 0. Não tem área. Quando eu calculo a integral de 0 até π sobre 6, vamos lá. Aqui vale π sobre 2, tranquilo? A metade π sobre 4, tá bom? E π sobre 6, que é 30 graus, vai estar mais ou menos aqui, tá bom? Mais ou menos. Está fora de escala, mas é uma ideia. Bom, então quando eu calculei a integral de 0 a π sobre 6 desse cosseno, é isso aqui que eu calculei, olha. Eu calculei essa área aqui. Sim ou não? Tranquilo? Quando eu calculei nesta função, onde o x vale π sobre 6. Essa integral não é área, então eu calculei essa área. Só que quando eu mudo x, aí o que é que vai acontecendo com a minha área? Vai variando? Vai variando. Tanto que o próximo aqui que eu coloquei foi π sobre 4. Essa área aqui, digamos não, ela dá meio. Já essa outra área aqui, que é até π sobre 4, já vai dar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Deu para entender? Então, a área vai variando. Quando varia o x, a minha área vai variando. Tranquilo? É uma função definida por uma integral. Bora colocar mais uns 2 exemplos aqui. Deixa eu ver aqui. Bora colocar uma bem simples aqui. Tá, olha só daí, a mesma ideia. Tudo bem? Quem arrisca rapidamente? Sem substituir. Quanto é que dá o h de 0? 0? Né? H de 0, coloca o 0, vai ficar integral de 0 a 0. Isso aqui vai dar quanto? 0. Tranquilo? Alguma dificuldade nisso? Não, né? H de 3. Aí ficaria o quê? Integral de 0 a x. Só que meu x agora vale quanto? 3. E aí, 3 mais t quadrado, 3 mais t quadrado dt. Agora você encontra a primitiva, que você já conhece. Que é a primitiva de 3? 3t.
Primitiva de t ao quadrado. Hã? T, soma, né? Alfa mais 1, 2 mais 1, 3, e divide por quanto? Por 3. Tranquilo? Vai cair essa primitiva na tua prova, já estou te avisando. E aí eu calculo isso aqui em 0 a 3. Vamos lá. Coloco 3, vai ficar 3 vezes 3, 9, mais, coloco 3 bem aqui, 3 ao cubo dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. Sim ou não? Menos, calculando no zero. Só que no zero vai ficar 3 vezes 0 e 0 vai dar quanto isso aqui? Vai dar 0. Tá bom? Então 9 mais 9 dá quanto? 18. No zero vai dar 0. Deu para entender, hein? Tranquilo? Ok, bora para cá. Considere a função Vamos lá. Coloco essa mesmo. Vamos lá, gente. Presta atenção para cá. Agora ficou um pouquinho mais complicado, né? Parece? Olhando para a função. Bom, primeiro, nós temos uma função definida por partes, tudo bem? Uma função definida o quê? Por partes. E eu quero que você calcule g de menos 1, g de 0, g de 2 e g de 3. Aí você vem e joga aqui. Esse g aqui é maiúsculo, tá? E aí você coloca aqui g de 1 é um S, tá? Parece um 5, mas é um S. Você calcula aqui o g de menos 1, g de 0, vai substituir, tá? Só que quando eu jogar logo um exemplo aqui, o menos 1, vou calcular de menos 2 a menos 1 de g de t. E aí fica talvez complicado, porque eu não consegui colocar um gráfico, nem nada, nem visualizar. Tem duas maneiras. Você pode substituir a função ou olhar graficamente. Ou olhar o quê? Graficamente. Bora pensar no gráfico para ver como é que ficaria isso aqui? Me ajudem aqui. Esse gráfico não é tão difícil, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui uma função afim, né? Uma reta, 2x mais 4. Ela está em qual intervalo? De menos 2 até quem? Menos 1. Então, vou supor que é o menos 1. E aqui quem é? Menos 2.
Então, ela vai estar nessa região aqui, ó, nessa região. Quem que vai estar nessa região? O 2x mais 4. Tranquilo? O que é que eu faço? Eu calculo nos extremos. O extremo aqui não é menos 2. Aí eu jogo bem aqui menos 2. Vamos fazer aqui, ó. Quando eu jogo menos 2, vai ser 2 vezes menos 2. Dá menos 4. Menos 4 com mais 4, 0. Tudo bem? Então, quando o x é menos 2, o y vale 0. Então, vou marcar um ponto aqui. Tranquilo? Quem é o outro extremo? Menos 1. Jogo menos 1 aqui, porque é essa função que define ela nesse intervalo. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com 4, 2 positivo. Tudo bem? Então, quando é menos 1, ele dará como resultado 2 positivo. Pronto. E aí eu marco um outro ponto. Tranquilo? E aí, nessa região, como eu falei para vocês, eu vou ter a reta. Tá? Uma parte da reta que representa nesse intervalo aí. Posso prosseguir? Próximo. De menos 1 a 0, quanto é que vale a minha função? 2. Aqui não é menos 1? O 0 não é bem aqui? Aqui é a imagem 2. Então, ele disse que está como imagem nesse intervalo vai estar aqui. Tranquilo, gente? Posso prosseguir? E o próximo, eu tenho agora uma função quadrática. Aí eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. Essa função quadrática, eu quero o gráfico, a parte do gráfico que vai estar nesse o quê? Nesse intervalo. Vai estar do 0, aí vem aqui. 1, 2, 3. Tudo bem? Aí você olha bem aqui. Menos com cavidade voltada ao quê? Para baixo, não é isso? O valor do A é menos 1. Aí o aluno pega e já lacei. Se ele fizer isso aqui, não está para baixo? Tá ou não? Tá, mas pode ser para cá. Então, você tem que ver mais ou menos como é esse comportamento aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Menos x² mais 4. Bora encontrar as raízes rapidamente? Fica x² igual a 4. Então, as raízes é mais ou menos 2. Tudo bem? As raízes é mais ou menos 2. O que mais que eu posso fazer disso aqui? 2 negativo, 2 positivo, estudo do sinal. Parábola voltada para baixo. Região aqui de cima positivo e aqui é o quê? Negativo. Tudo bem? Agora, não vai te esquecer que eu quero fazer o estudo de quanto? De 0. Onde é que está o 0? Bem aqui. Sim ou não? O 0 está entre menos 2 e 2. 0. E vai até onde? O 3. Onde é que está o 3? Mais ou menos aqui. Então, eu sei que o 0 vai dar uma imagem positiva e o 3 vai dar uma imagem o quê? Negativa. Tá? E a minha raiz entre 0 e 3. Eu tenho ou não tenho uma raiz? Quem é a raiz? O 2. Então, 1, 2. Quer que eu possa afirmar? Que esse gráfico é uma parábola que vai ter que passar por esse ponto. Sim ou não? Então, vou fazer isso aqui. Não vai estar 100%, tá? Mas a ideia é mais ou menos isso. Ela vai o quê? Descer. Tranquilo, amigos? Pode ser que esteja até subindo mais para lá com a cavidade, mas a ideia é essa, que ela está o quê? Descendo. E aqui é o número 3, né? 3. Quando a imagem é 3, tu joga 3 ao quadrado dá 9, 9 negativo, com 4 dá 5. E aqui vai até o número 5. Quando é 3, eu vou supor que aqui dá 5. Tudo bem? Posso prosseguir agora? Tranquilo? Não ficou muito bonito o gráfico, mas vamos lá então. Letra A. Calcule g de menos 1. Então, g de menos 1 vai ser a integral. Vamos pegar agora a função de menos 2 até o meu s. Só que meu s agora eu estou escolhendo, sendo quem? Menos 1. Então, vai ficar de 2 a menos 1. Tá? G de t, dt. Olha, o gráfico vai facilitar para mim. Essa integral a gente estudou na aula passada, né? Como é que eu calculo isso se eu tiver o gráfico? É a área. A área da função g de t que está no intervalo de menos 1 a quem? A menos 2. De menos 2 a menos 1, desculpa. Então, quem é essa área? Essa bem aqui, ó. Sim ou não? E aí, é um triângulo. Eu já sei essa área, porque eu sei calcular a área de um triângulo. Tá? Quem é a base? 1.
Quem é a altura? 2. Base vezes altura dividido por 2. Quanto é que dá essa área? Vai dar 1. Então, isso aqui eu já sei que dá como resultado quanto? 1. Deu para entender? Tranquilo? Ah, professor, mas eu quero colocar a função g de t, que é essa, naquele intervalo, integrar, depois calcular nos limites, vai dar o mesmo resultado. É apenas um passo diferente, mas tem que dar o mesmo quê? Resultado. Tudo bem? Mas aqui fica mais fácil. G de menos 2. G de menos 2 que eu peço? Não, G de 0, né? G de 0. Então, vai ser integral de menos 2 até 0 de G de t dt. E aí você escolhe por onde você quer fazer, tá? Você concorda que de menos 2 a 0, essa outra figura aqui é um quê? Não um trapézio? Sim ou não? É um trapézio, então eu posso calcular base maior, 2, mais base menor, 1, vezes a minha altura. Quanto vale a minha altura? 2 dividido por 2. 2 mais 1, 3. Então, aqui vale quanto? 3. Tranquilo? Agora sim. E o G de 2? Primeira pergunta. Isso aqui não é uma reta, tá? Tem como calcular agora toda essa área aqui, numa porrada só? Existe alguma fórmula matemática que calcula toda essa área? Que o G de 2 é a integral que vai de menos 2 até quem? Do menos 2 até o 2. Sim ou não? Que é o G de 2? Vai ser a integral de menos 2 a 2. De menos 2 até 2. De G de t dt. E aí? Como é que eu calculo agora? Que essa integral vai ser a área que está acima do eixo x, né? Qual é a ideia? Não? Então, vamos lembrar aqui. Você concorda que isso aqui eu posso escrever dessa maneira aqui? Integral de menos 2 até 0, eu posso separar, falei dessa propriedade na aula passada. Eu posso calcular de menos 2 até quem? O 0, que é uma área, e eu já sei, porque eu calculei de menos 2 até 0, e depois eu calculo essa outra área, eu separo. É a propriedade da integral. Então, eu calculo de menos 2 até 0, e depois eu calculo a integral de 0 até quem? 2. De 0 até 2. Deu para entender? Olha aí. Tranquilo? De menos 2 a 0 e de 0 até 2. Só que de menos 2 a 0, aí você preenche aqui, tá? G de t dt e G de t dt. Vamos lá. De menos 2 a 0, gt dt, eu fiz aqui. Deu quanto? 3. Tranquilo? Então, só substitui. Isso aqui vale quanto? 3. Mais a integral de 0 a 2. Agora, aqui, como é que você faria isso aqui? Pensa aí. Agora falta calcular essa parte aqui. Então, às vezes, por isso que eu quis fazer essa questão. Às vezes a gente faz toda a construção gráfica, aqui nem aqui, pensando que dá para resolver, mas aqui qual foi o meu problema? É uma curva, e aí não existe uma fórmula para calcular essa região aqui, está dando para entender? Então, só existe uma maneira. O que é que está escrito aqui? G de t. Em qual intervalo? 0 a 2. Quem é a função que representa G de t de 0 até 2? O 0 até 2 não está aqui? Então, quem é que eu vou ter que substituir lá? Menos x² mais 4. Deu para compreender? Tá? Já que eu estou trabalhando de 0 a 2, então é menos x² mais 4. Então, vou calcular aqui, colocar menos x² mais 4. E isso aqui é o quê? dt. Errei aqui, tá? Como eu estou calculando em t, então não coloco x², tá? Coloco o quê? Menos t², devido à integral, tá bom? Vamos lá. Vai ficar 3 mais... Qual é a primitiva? Qual é a primitiva aqui? De menos t². Menos t ao cubo sobre 3.
E a primitiva de 4 é o quê? 4t. Tudo isso em 0 a 2. Tranquilo, gente? Aí? Posso prosseguir? Alguma dúvida ou não? Posso prosseguir? E agora é só fazer o cálculo. Vai ficar 3 mais... Desculpem. Vou fazer a conta para cá no borrão, tá bom? Vou fazer essa conta aqui no 2 primeiro. Vai ficar menos 2 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes o t que vale 2. Tranquilo? Calculando no 2. Isso aqui vai ser 2 ao cubo dá 8, então vai dar menos 8 terços. 4 vezes 2, 8. Multiplica. 3 vezes 8, 24. 24 menos 8 dá 16. 16 terços. Positivo ou negativo? Positivo. Tranquilo aí? Tá? Só que aí, coloca aqui 16 terços. Isso é apenas calculado em quem? No 2. É preciso calcular no 0? É, mas quando colocar aqui 0 ao cubo vai dar 0. Isso aqui vai zerar. E 4 vezes 0, 0. Então vai zerar. Então não vou fazer o cálculo no 0. Tudo bem, amigos? Tranquilo? Tá? Então vai ficar isso aqui. Para finalizar, 3 vezes 3, 9. 9 mais 16, 25. 25 o quê? 25 terços. Tranquilo aí? Alguma dúvida? E a próxima vocês fazem. Fica como dever. Calcular o G, o quê? G de 3. Tá? Ou seja, está faltando... Quando colocar G de 3 vai ser de menos 2 até quem? 3. Aí eu já tenho, divido em duas partes, a integral eu faço de menos 2 a 2, o mesmo passo. Faço de menos 2 a 2, que eu já sei o resultado, e depois eu faço de 2 o quê? A 3. Vai dar a mesma conta. Quando integrar vai dar o mesmo resultado, só estou mudando aí o intervalo. Tranquilo? Ok. Tá. Projeta lá para mim, por favor. Tá, olha para cá, gente, por favor. Integral de 1 elevado a x de 1 sobre t dt. Você sabe que a função 1 sobre t tem mais ou menos esse comportamento aqui, tá bom? 1 sobre x, esse comportamento. A função 1 sobre x. O interessante nesse tipo de função aqui é que o meu limite de integração está começando de onde? Do 1. Do 1 até quem? O x. E isso aqui, vamos calcular essa integral. Claro que o x vai variar, né? Pode ser 1, 2, 3, 4 e assim vai. Mas esquece o x variando. Quanto é que dá? Qual é a primitiva dessa minha função aqui? De 1 sobre t. Quem lembra? Oi? ln. Então, a primitiva desta função é o log natural de t. Tem certeza? Não o módulo, não? Oi? Não entendi. Módulo de t. Eu jogo principalmente o módulo quando aqui tem a parte negativa, lembra? Como aqui é de 1 para cima, então relaxa. Log natural de t. Tudo bem? Tá? Bom, calculado em quem? Em 1 a x. Tudo bem? Isso aqui vai ficar o quê? Log natural calculado em x menos log natural de quem? De 1. Mas quanto é o log natural de 1 em qualquer base? O log de 1 em qualquer base vale quanto? 0. O log de 1 em qualquer base vale 0. Então, isso aqui é o log natural de quem? De x. Em outras palavras, isso aqui, essa integral de 1 a x, 1 sobre t dt, ela pode ser interpretada como log natural de x. Então, log natural eu consigo representar através de uma integral. Consigo representar através de quê? De uma integral, variando de 1 até um x aí tendendo para o mais infinito, digamos assim.
Tá bom? Vamos lá. A garganta não quer colaborar. Projeta lá para mim, por favor. Três. Vamos lá, amigos. Considere a função dada por g de x igual a integral de 0 a x f de t dt. Mesma ideia. Calcule. Calcule o quê? Vários. G de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não vou fazer tudo isso não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos começar pelo G de 0. G de 0. G de 0, integral de 0 a 0. Vai dar quanto? 0. Essa eu não vou colocar não, senão estou certa. Tá bom? Vamos lá, próxima. G de 1. G de 1 vai ser integral de 0 a 1 de f de t dt. Tá. Mas quem vai ser integral de 0 a 1? Quem arrisca? Eu não vou perguntar. Quero ver se vocês conseguem. Dá um tempinho, logicamente, aí para você. Eu quero a integral de 0 a 1 de f de t dt. Hum? 2, está correto. O amigo aqui já falou que é 2. De onde foi que ele tirou esse 2, professor? Já que ainda estou olhando, pensando. A integral não é de 0 a 1? Sim ou não? E a integral, essa é a minha função g, g de x. Como é que eu calculo essa integral de 0 a 1? Vai ser dada, isso é pela aula passada, vai ser dada por essa área. Por essa área bem aqui. E que figura é essa daqui? É um trapézio. Deu para entender, amigos? Tranquilo? Ou seja, pega essa base maior. Quanto vale essa base maior daqui para cá? 3. Soma com a base menor, que é 1, vezes a minha altura,
que é 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4. 4 vezes 1, 4, dividido por 2 dá 2. E aí? Próximo, g de 2. Vamos pensando logo aí. Quem arrisca g de 2? G de 2. Já? G de 2 é toda essa área agora. Vai do 0 até o 2. Então, tem essa outra área agora para me somar. Então, é a área do primeiro trapézio somado com a área do segundo trapézio. Sim ou não? Isso aqui não é um outro trapézio? Se você olhar para cá, isso aqui é um outro trapézio. Ele não é igual ao primeiro, mas é outro trapézio. Então, base maior, 3. Base menor, 2. 3 mais 2, 5. Vezes a altura, 1. Dividido por 2. 5 vezes 1, 5. Dividido por 2 dá 2,5. Então, a área vai ser 2,5? Vai ser quanto? Vai ser quanto? 5. 2, não, 5 não. A área dessa figura aqui apenas deu 2,5. Tá? 3 mais 2, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5. Estou perguntando quanto é que vai ser toda essa área. Vai ser a anterior, que eu já calculei, que vale quanto? 2 mais 2,5. 4,5. Deu para entender? Em outras palavras aqui, isso aqui é o que você vai utilizar. Ó. O que é a integral de 0 a 2? É a integral de 0 a 1 de f de t dt, usando aquela propriedade, mais a integral de 1 até 2 de f de t dt. Sim ou não? Você separa. Só que a integral de 0 a 1 eu já achei. De 0 a 1. Isso aqui vale quanto? 2. Mais essa outra integral que eu acabei de calcular, que vale quanto? 2,5. Então, essa aqui dá quanto? 4,5. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Não? Então, vamos lá. Integral. O próximo, G1, G2, aqui é o G3, tá? Vamos calcular G de 3. Então, integral de 0 a 3. F de t dt. Mesma ideia, tá? Então, separo, isso aqui é a integral de 0 a 2, mais a integral de 2 a 3. Integral de 0 a 2, de f de t dt, já sei. Está bem aqui, né? Isso aqui dá quanto? 4,5, que é o anterior. Então, é 4,5 somado com essa outra integral, de 2 a 3. Quanto é que dá essa área aqui de integral de 2 a 3? Isso aqui não é um retângulo? 1 vezes 2, dá 2. Tranquilo? Mais 2. E aqui vai dar quanto? 6,5. Próximo. G4. Não vou fazer G4. Fala aí para mim quanto é que vai dar o G4. Quero o resultado logo. G de 4. Quero o resultado geral do G de 4. Não vai errar. Se você errar, 7,5. Aqui é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Base é 1. A altura é 2. 1 vezes 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Deu 1. Mas o anterior é quanto? 6,5. Então, é 6,5 mais 1. 7,5. A pessoa, olha, já está saindo a nota da prova. Uns 7,5 para cima, se Deus quiser. Tá bom? Agora sim. E o G de 5? É a mesma ideia. G de 5 é a integral de 0 a 5 f de t dt. Mas como eu não conheço uma primitiva para cá, então separo. Faço a integral de 0 até onde eu já conheço a área. Não é até o 4?
Então, faço a integral de 0 a 4. De f de t dt, mais a integral de 4 a 5. De f de t dt. Quem arrisca? Seis, 9, quem mais? Quem dá mais? 6,5. Primeira pergunta. Daqui para cá, quanto é que está dando toda essa área? Toda essa região aqui está dando quanto? Que foi integral de 0 a 4. Desculpa, de 0 a 4? É, foi integral de 0 a 4. Está dando quanto? 6,5. Sim ou não? Mais a integral de 4 a 5. Vou parar aqui, tá? Depois tu vai fazer as outras. Não falta essa daqui? Sim ou não? Quanto é que vale essa área? 3,5. 3 sobre 2. Ó, base é 1. Altura, 3. Dividido por 2. 3 meios. 3 meios não é 1,5? Sim ou não? Então, mais 1,5. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar quanto? Hein? Tá errado. O que que tá errado? Quem pode me ajudar? Subtrai. Tá abaixo do eixo. Cuidado. Ah, tá, obrigado. Não é 6,5 não, tá? Anterior é 7,5. Obrigado. Cuidado, tá? Não é 7,5 mais 1,5. Expliquei isso. Por quê? Porque essa área aqui, ela não está acima, ela está o quê? Abaixo. Eu não estou calculando a área, eu estou calculando apenas a integral. Se está todo mundo acima, é todo mundo positivo. Mas se estiver abaixo, eu vou subir traindo. Então, vai ser 7 somado com menos 1,5. Tranquilo, amigos? Tranquilo? E aí, 7 menos 7,5 menos 1,5 vai dar quanto? 6. Deu para entender? E aí, depois tu calcula dessa área, subtrai g de 6. Calcula dessa área e subtrai g de 7. Aí você faz as outras, tá bom? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida nessa parte? Não? Ok. Então, vamos falar do valor médio de uma função agora. Tá, vamos lá então. Já falei de uma vez um exemplo para vocês da velocidade. É tipo assim, imagine que você mora em Marituba e a tua velocidade média é 60 km por hora. Existe como tu chegar em Marituba sem não atingir a velocidade de 60 km por hora? Existe essa possibilidade? Não, em algum momento eu tenho que passar por onde? Pela velocidade de 60 km por hora. Tá certo? Bom, e essa questão agora da função média, que é dado por essa fórmulazinha aqui, você vai já entender que isso aqui não tem dificuldade, mas é justamente a ideia que para mim passar pelo aquele ponto médio, aquele valor médio, em algum momento eu tenho que atingir aquele valor. Tá? Essa aqui é a ideia da média. Vou dar um exemplo prático aqui dessa função. Encontre o valor médio, projeta lá para mim, por favor, da função. Encontre o valor médio da função f de x igual a 2 mais x quadrado no intervalo menos 1 em quem?
e 3, tá bom? Essa é a minha função e eu quero encontrar o quê? O valor médio. Olhem para cá. F de x igual a 2 mais x quadrado. Se fosse só o x quadrado, sai da origem, né, a função? Mas eu acrescentei 2 unidades. Então, a minha função, ela é mais ou menos isso aqui. Tranquilo? E aqui, subiu 2 unidades. Alguma dúvida aqui, nesse gráfico? Não? Só que eu quero em qual intervalo? No menos 1 aonde? A 3. Eu vou supor que bem aqui é o menos 1, tá? Quando é menos 1, quanto é que vale a minha imagem? Joga menos 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 mais 2 dá quanto? 3. Então, quando o x é menos 1, a minha imagem aqui vale 3. E o outro extremo do intervalo vale quanto? 3. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 2, 11. Então, vou supor uma suposição bem aqui, tá? Sei que está fora de escala. Eu vou supor que aqui é o número 3, tá bom? E aí, quando ele é 3, a minha imagem vale quanto? Vale 11. Então, isso aqui não me interessa. Tranquilo? Essa parte gráfica que eu deveria olhar, nesse intervalo aqui. Bom, o que isso quer dizer, gente? Que nesse intervalo aqui de menos 1 a 3, vai ter um ponto, vai ter o quê? Um ponto que vai ser considerado essa função média. Eu posso calcular justamente a imagem desse ponto e ele vai, quando eu calcular essa integral, ele vai representar como se fosse a área de toda essa figura, abaixo. Existe um ponto nesse intervalo. Aí, como é que eu calculo esse ponto? Através da função média. Tá? Vamos ver aqui, então. Como é que eu calculo, então? Vai ficar f, a função média vai ser dado por 1 sobre b menos a. Quem é o meu b aqui? AB, tá? Quem é o meu b? 3 menos o meu a, que é menos 1. E a integral de a até b da minha função f de x, que é 2 mais x quadrado, dx. Alguma dúvida aí nessa questão da função média? Não? E aí é só calcular. 3 menos menos 1 vai dar o quê? 1 quarto. Tá? Integral de menos 1 a 3. Vamos fazer essa primitiva aqui. Quem é a primitiva de 2? 2x. Primitiva de x quadrado. X ao cubo sobre 3. Tudo bem? Calculei as suas primitivas. Isso aqui vai ser calculado agora nos seus limites de integração no intervalo de menos 1 a 3. Vamos lá. Vou colocar a constante aqui fora. 1 quarto. Me ajuda aí. Vamos calcular no 3. Vou fazer direto, tá bom? Vou começar no 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Mais 3 ao cubo, 27. 27 dividido por 3, 9. Esse foi o cálculo no número 3. Menos, agora calculando no menos 1. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, vai dar menos 1 terço. Tranquilo? Fecha colchete, na verdade. Tá? 1 quarto é a constante. Está multiplicando fora todo mundo. Tranquilo, amigas? Bora lá, agora é só resolver. Vai ficar 1 quarto, 15 mais 100 mais 9 dá 15. E aqui vai ser 3 vezes 2 dá 6. Vamos ensinar isso em iguais somas. 6 mais 1, 7. Então, vai dar menos 7 terços. Menos com menos, mais. Então, 15 mais 7 terços. Tranquilo? E aqui faz a mesma coisa. 3 vezes 15, 45. 45 mais 7, 52. Vezes 52 terços. Dá para simplificar alguém aí? 52 não divide 3, mas 52 divide 4.
Quanto é 52 dividido para 4? 13, né? 13. Então, vai dar 13 sobre 3. 13 terços. Acabou. Tranquilo? Aí, só uma pergunta. Bora pegar esse 13 e dividir por 3. Dá quanto? 4,333. Tudo bem? 13 dividido por 3. Esse ponto esse 4,333, não vai te esquecer que ele vai ser aqui, ó. 1, 2, 3. Vai ser mais ou menos aqui, tá? E aí ele vai ter uma aqui, abscissa, onde em algum momento vou ter que jogar isso daí, vai passar pela função média. Eu errei algum cálculo, gente, aí ou não? Não, né? Não. Tranquilo? Tá? Então, esse é o valor do f de x. Do f o quê? De x. Ou seja, esse valor 4,333, ele tem uma imagem, ele tem uma o quê? Imagem. E essa imagem vai estar ela é pertencente a qual intervalo? A B. Tá? Essa imagem tem que ser pertencente a quem? Ao intervalo AB. Eu não poderia calcular aqui uma imagem fora, e sendo que o meu x está fora do intervalo AB. Está dando para entender? Então, existe um C dentro desse intervalo, um C não, é um x dentro desse intervalo, onde eu consigo calcular a função média. Tá? Tranquilo? Deixa eu me situar aqui. Ok. Tá. Bom, projeta lá para mim, por favor. Bom, esse 4,333 que eu calculei aqui, ele tem uma abscissa. Eu vou mudar esse x aqui, eu vou chamar de quem aqui? De C, tá bom? Tem o quê? Um C. Ou seja, existe um C pertencente a esse intervalo AB, tal que o que eu calculei, esse 4,333, é o valor da minha função. É o valor do quê? Da minha função. Que agora, a partir de agora, eu vou chamar de f de C. F de quê? De C. Quando eu conhecer quem? O C. Ou seja, o meu f de C, ele vai ser igual. Se B menos A não está dividindo, passa para o outro lado como? Multiplicando. Pronto. É a mesma, tá? Só está escrito de outra maneira. Então, em outras palavras, existe um C pertencente nesse intervalo AB, tal que f de C vezes B menos A vai ser igual a integral de AB de f de x, o quê? Dx. Tá? Ou seja, aqui daria para mim pensar dessa seguinte maneira aqui. Vou fazer aqui mesmo, tá? Esse ponto C eu consigo desenhar como se fosse... A ideia matemática seria isso. É como se eu tivesse um retângulo. Como se eu tivesse o quê? Um retângulo. E nesse ponto C, a área deste retângulo, ele é a mesma área da minha função, abaixo. Nesse ponto C. Deu para entender? Então, existe um ponto, apenas um. Não tem vários. Só existe o quê? Um ponto. E esse ponto, ele caracteriza toda a área abaixo da minha função.
Isso é dado pela função média. Eu consigo encontrar esse C também. Tá? Seria uma outra maneira de fazer para calcular a área abaixo do gráfico. Tá bom? É uma maneira alternativa. Tá? Vamos andar, vamos caminhar, que ainda tem mais coisas ainda para a gente ver. Projeta lá, por favor. Isso aqui, como eu falei, ó, B menos A passa multiplicando, eu tenho F de C vezes B menos A. Tá? C pertencente a B. Ok. Pronto, olha aí. Olha para cá. O que eu falei para vocês é justamente isso. Se eu pego o intervalo AB, eu pego o intervalo o quê? AB. E aí eu consigo achar esse F de C. Esse F de C, justamente ele tem uma imagem C. Consigo traçar o quê? Construir um retângulo. E esse retângulo ele é equivalente à área da curva abaixo da função. Tá? Toda a área nesse intervalo. Apenas nesse quê? Nesse intervalo. Tudo bem? Vamos lá. Teorema fundamental do cálculo. A gente pode chamar aqui de parte 2 ou não, tá? Mas é uma outra forma do teorema fundamental do cálculo. Bom, deixa eu até colocar para cá, que a gente vai já utilizar ele várias vezes hoje ainda. Tá, pode trazer para cá, por favor. Vamos lá, gente, preste atenção. Dica. Vai estar na tua prova isso, tá? Falta finalizar a prova, mas vou colocar uma questão dessa. Então, vamos prestar atenção. Considere uma função f contínua no intervalo fechado AB. Tá? Essa função, que é uma função definida por uma integral, onde é que está caracterizando isso? X. Não foi isso que a gente iniciou a aula? Tá? Quando eu vario o x, então vai variando. Então, tem uma função definida por uma integral. Esse x está compreendido entre A e B. Ele pode ser o valor do B? Pode. Pode ser o valor do A? Também pode. Tá bom? Está compreendido entre A e B. Então, o teorema do cálculo nos diz o seguinte, que a derivada... Isso aqui não é uma função? A derivada dessa função é igual a quem? Ao f de x. Vai ser igual ao próprio f. Isso aqui é muito importante, tá? É um ato da culminância do nosso curso de cálculo, é muito importante. E a gente vai trabalhar isso direto agora. Bom, notem o seguinte, que se você pegar... Isso aqui não é notação de derivada? É ou não? Então, eu posso pegar minha função f de x, que é dada por integral de ax de f de t dt, tá? E eu posso derivar de um lado e posso derivar do outro. Sim ou não? Posso ou não posso? Posso derivar, depende de x. Agora, o que é d dx de f de x? É o próprio quê? F' de x. Tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? A derivada da integral desta função. E quando eu calculo a derivada da integral, adivinha o que é que dá? A própria função. Lembra de operação inversa? Pensa no número. X. Multiplica por 2. Divide por 2. Onde é que eu chego? No 2. Essa que é a ideia. Tá? Uma sendo inversa ao quê? Da outra. Então, se eu consigo, pego uma função
que depende de x. Definida essa função, eu integro. Pego uma função e o quê? Integra. Aí depois eu derivo, eu volto para quem? Para a minha função. Deu para entender? Então, isso tem a ver com as ideias de Newton e Leibniz, apesar que estudaram muito e tinham momentos diferentes, em locais diferentes, mas eles conseguiram convergir para essa mesma ideia. Tá certo? Que vai dar como base para a gente agora esse estudo da parte das integrais. Isso aqui é de suma importância. Tá bom? Tranquilo? Agora, não te esquece que isso aqui não é um número, tá? Isso aqui é uma variável. É uma variável. Tá? Bora ver, então, se vocês entenderam. Projeta lá, por favor. Então, na notação de Leibniz, nós temos o quê? Que a minha função vai ser a derivada da integral desta própria função. Tá? Quando eu pego uma função, f, integro, e depois derivo da minha própria função. Tudo bem? Projeta lá, por favor. Considere a função g de x igual à integral de 2 até x de t quadrado dt. O que é que eu quero encontrar? G', tudo bem? A derivada dessa função. Eu quero usar a parte do teorema fundamental do cálculo. Bora pensar na parte 1. Tudo bem? Você concorda que esta função aqui, eu consigo encontrar a primitiva dela? Quem é a primitiva de t ao quadrado? Hein? T ao cubo. Então, eu posso dizer que g de x é igual a t ao cubo dividido por quem? Por 3. Nessa aqui é a primitiva dela, amigas? Tá? Mas isso aqui vai estar sendo calculado em qual limite? 2 a quem? De 2 a x. Sim? Quanto é que dá isso daí? Vai dar o quê? X ao cubo, tranquilo? X ao cubo, calculado no x, x ao cubo sobre 3, menos, agora calcula em quem? No 2. 2 ao cubo. 2 ao cubo dá quanto? 8 terços. Tranquilo por enquanto? O que é isso aqui? Isso aqui é quem? G de x. Mas o que é que eu estou pedindo para você calcular para mim, amigo? G'. Tá. Então, se g de x é igual a x ao cubo sobre 3 menos 8 terços, calcula para mim aí de cabeça, rapidola. Quanto é que dá a derivada disso daí? Dá quanto? X ao quadrado. Alguém pode me dizer o que é esse x ao quadrado aí? Olhando para a conta que eu passei para vocês, olha bem. Olha para mim, olha para o quadro. Quem é esse x quadrado? É isso aqui. Peguei g, pega uma função. Peguei uma função. Integrei. E depois o quê? Derivei. Voltei para onde? Para a função. É o que eu acabei de falar para vocês aqui. Só que aqui eu usei a parte 1 do teorema fundamental do cálculo. Ah, professor, mas é o seguinte, eu não vou mais por aí, porque eu já sei agora a parte 2. Né? O que é que diz aqui? Se eu tenho uma função integral de a até quem? X, de a a x. De f de t o quê? dt. Essa minha função eu chamei um f maiúsculo, tá bom? Então, se essa função é integrável de a a x, quem vai ser a derivada dessa função? Vai ser quem? A função f.
Ah, então, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2. Integral de 2 a x de t ao quadrado é isso. Então, g' de x é igual a quem? Não é t ao quadrado, tá? É o quê? X quadrado. Acabou. Tranquilo? Alguma dúvida, gente, nisso aí? Não? Legal. É bom que dá para tirar a prova dos 9, né? E dizer assim, que se não valer a prova dos 9, tem alguma coisa errada. Projeta lá. Já dá para pensar na prova agora, não dá? Se eu estou falando que vai cair, é porque vai cair. Qual ou quais? Não sei. Vamos lá. Primeira. Quem arrisca o resultado? Letra A. Deixa eu copiar logo algumas aqui. Bora começar por essas três aqui, que são as mais fáceis. Deixa eu ver se tem algum erro para cá. Acho que não. Vamos lá, amigos. Primeira, letra A. Quem arrisca? O que é que eu quero nessas questões? Eu quero que você calcule a derivada. A primeira é o quê? Derivada. E aí? Sem medo, vamos lá. Quanto é que dá a letra A? Vamos lá. Função. Integral de 0 a quanto? A x. Você concorda que isso aqui é uma função? Sim ou não? Então tem aqui, olha para cá, para essas condições. Integral de a x. Ah, é um número. Quem é o meu a lá? Zero. É o zero. É elevada, desculpa, com outro limite superior que é quem? X. Então eu tenho integral de a x de uma função dt. Se eu quero a derivada dela, então derivo de um lado e derivo do outro. Vai dar quem? A própria função. Não tem conta. É só definição. Sim ou não? Tem alguma conta aí? Não, gente, não tem conta. Isso aqui dá o quê? F' de x, que é a derivada, vai dar a própria função. 2, só que não é t, tá? 2 mais o quê? X quadrado. A própria função. Tranquilo? Parece que aquela prova de ensino fundamental é tão fácil que a gente fica até com medo de fazer, né? Tudo bem? Olha a letra B. Vamos lá. Sem medo. É um S, tá? De 1 a S. E aí? Fale mais alto aí, senão eu não escuto. G' de S é igual a quem? 1 sobre S ao cubo menos 4. Acabou. Só isso. Próxima. Quem seria a derivada do H? Em R. R menos R o quê? Ao quadrado elevado a quanto? A sexta. Tranquilo? Dá para passar uma... Fala que nem no fundamental. Passa uma dessa para mim não tirar zero, professor. Não é pelo menos uma dessa. Vamos lá. Projeta a próxima para mim, por favor. Letra D. P de x é igual a integral de x a π 1 mais secante de t dt. Próxima, letra E. Letra E depois tu faz. Vou fazer a letra F. F é f de x igual 1 x à quarta secante de t dt. Quem arrisca a letra D de dado? Deixa eu colocar mais uma aqui. A, B, C, D, F. Vou colocar a letra H, tá?
Letra H. Vamos lá, me ajudem. Letra D de dado. O que é que dá para pensar na letra D aí? Integral de π a x da raiz quadrada de 1 mais secante t dt. Tem alguma diferença? Tem ou não? Olha lá para a função. Oi? É uma constante, não tem problema. Pela definição, eu tenho que ter um número real. Ah, é um número real. O intervalo nem é AB? Sim ou não? Eu tomo um x nesse intervalo, porque é uma função definida por integral. Então, eu tenho que ter o quê? Uma constante real e o x. Pergunta é, eu tenho ou não a constante e um x lá? Então, quanto é que dá o resultado disso aí? Dá o quê? O mesmo da função? Quase. Oi? Não. É uma propriedade da integral. É tão fácil que vocês estão passando despercebido. A inferior, x superior. Quanto é que vale meu A? A posição do A, quem é aqui? O x. Inverteu, vai dar o quê? Vai dar menos. Eu joguei uma propriedade da integral de A a B, de uma função. Mas se eu colocar a integral de B a A, o que acontece com o sinal? Vai mudar. Deu para entender? Então, na prática, isso aqui só tem uma simples sacada. De x a π, eu posso colocar de π a quem? A x. E aí aparece bem aqui na frente um sinal de quê? De menos. A propriedade da integral que eu falei para vocês. E aí repete a função. 1 mais secante de t dt. Agora sim. O que é isso aqui? É a definição que eu falei para vocês. Então, se eu quero achar a derivada de π', vai ser a própria função. Quem é a própria função? Raiz de 1 mais secante de t. Só que na frente tem a constante menos 1. Pronto, menos 1. Só isso. É a única diferença. Tranquilo, amigas? Projeta lá, por favor. Letra E. Olha, qual é a resposta? Olha para lá para a imagem. Qual é a resposta da letra E? Bora? Menos seno raiz de t. O x está embaixo. Joga ele para cima e inverte o sinal da integral. Tranquilo, amigas? Menos seno raiz de t. Tá? E aqui, próxima. X à quarta. Integral de 1, x à quarta secante de t dt. E aí? Dá quanto? Secante de x à quarta. Correto. Não, não está correto. É uma pegadinha? Não sei. A definição nos diz que aqui tem que ser quanto? X. Mas aqui eu não tenho x. Eu tenho quem? X à quarta. Então, devo pensar em alguma coisa, mudança de variável, regra da cadeia, porque era para ser a letra x. Substituir. Tem várias técnicas, a gente não vai chegar lá ainda vai chegar lá na próxima aula, tá bom? Mas o que é que eu posso fazer? Ó, você concorda que x à quarta eu posso fazer isso aqui, ó, chamando de u igual a quem? X à quarta. Tá? Quem vai ser a letra u? X à quarta. Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer isso bem aqui, deixa eu colocar aqui. Vou derivar de um lado, a minha função é f, e vou derivar do outro. Vou derivar do outro. Quem é do outro? Integral de 1, x à quarta,
secante de t dt. Vou fazer só essa com calma para te prestar atenção, tá bom? As outras é a mesma ideia. Tudo bem, amigos? Deriva de um lado, deriva do outro. Aí você fala, isso aqui era para ser igual, então secante de x à quarta. Não, porque aqui não é x, é x à quarta. Quer que eu faça uma mudança de variável? Lembra disso daqui rapidinho? Regra da cadeia. A derivada de uma função em relação a x, eu posso fazer mudança de variável. É du. Desculpa. dy, du dx. Tranquilo, gente? Tá? Ou seja, se tu pensar em modo de cancelar, que não é cancelar, tá? É só uma mudança de variável, eu vou ter dy o quê? Dx. E é o que eu vou usar bem aqui. É o que eu vou usar. Ou seja, isso aqui vai ser igual d dx de f de x é o próprio que f' de x. Esse x à quarta, tá? Eu vou chamar de u. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui, vou colocar quem? Vou colocar o u. Deu para entender? Porque x à quarta eu chamei de u. Só que aqui vai ficar agora como? Vai ficar assim, ó. Du da integral de 1, deixa o x à quarta aqui para não bugar ninguém. Integral de 1 a u de secante de t dt. Atenção, tá? Du, e aqui eu tenho quem? Derivada de u dx, regra da cadeia. Deu para entender, gente? Tranquilo? Eu estou fazendo uma mudança de variável. Tirei o x à quarta, coloquei quem? U. Então, eu derivo, uma vez, ainda derivo quem? O x à quarta. Não é isso? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho f' de x. Agora sim, olha como ficou bonito. Quanto é que dá a derivada dessa integral aqui? 1 u secante de t dt. Aí eu uso isso aqui, ó. Cadê? Tá aqui. É a própria o quê? Função. Não é isso que a gente estava acabando de responder toda hora? É ou não é? Tá? Então, a derivada da integral dessa função vai ser a própria função. Que é a função aqui? Secante. Então, vai dar secante. Agora, um detalhe. Aqui é secante calculado em qual? De u. Então, vai dar secante de u vezes a derivada de u em relação a x. Quanto vale meu u? X à quarta. Quanto é que vai dar derivada de u em relação a x? Vai dar 3x ao cubo. Sim ou não? Desculpa. 4x ao cubo. Vai dar 4x ao cubo. Deu para entender, gente? Claro que tu não vai deixar dessa maneira aqui. Que letra é essa aqui? X à quarta. Então, fica secante de x à quarta. E essa aqui, que é a derivada, eu vou colocar aqui para frente. 4x ao cubo. Em outras palavras, a sacada é bem simples e rápida. Professor, eu falei que era secante de x à quarta. Tá certo. Secante de x à quarta. Só falta fazer o que no final? Derivar. Derivar quem? O x à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Estou usando a regra da cadeia. Deu para entender? Porque aqui não é x, é x à quarta. Tranquilo? Bora ver se tu entendeu mesmo. Projeta lá então, por favor, para mim. Bora responder isso aqui. De cabeça. Letra G. Integral de 1 ao x ao cubo de cosseno t dt. Tudo bem? Aqui está escrito x ao cubo, mas era para ser o x, pela parte 2 do teorema. Se fosse x, quanto é que daria o resultado? Cosseno de x. Então, o resultado vai ser quem? Cosseno de x ao cubo vezes a derivada do x ao cubo, que é quanto? 3x quadrado. Morreu. Deu para entender? Ok. A próxima vocês fazem, tá bom? Vamos para cá, para esse exemplo. Dá um minutinho aqui. Vamos lá. Ok. Vou resolver essa e mais uma só, para finalizar nossa aula.
ou 2. Vamos ver. Se x vezes o seno de πx é igual à integral de 0 a x² f de t dt. E f é uma função contínua, calcule f de quem? F de 8. Tá? Eu quero calcular o f de quem? De 8. F de t dt. Faltou o dt aqui. E aí? Como é que eu calculo f de 8 aqui nessa função? Primeiro, só tem f nessa parte aqui. Né? Tem como esse f sair daqui dessa integral? Existe alguma maneira dessa função sair dessa integral? Tem. Qual é a maneira? Derivar. Deriva de um lado e deriva o quê? Do outro. Porque a derivar, pega uma função, integra. Se depois eu derivar, vai dar o quê? A própria função. Não foi isso que eu falei para vocês? Então é isso que eu vou fazer. Vou derivar em relação a x de um lado, x vezes seno de πx, e vou derivar em relação a x do outro. Vamos lá. Derivada, produto. Vamos fazer direto. Derivada da primeira dá quanto? 1 vezes seno de πx, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, coloca aqui a primeira vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada do seno de πx? Qual é a derivada do seno? Cosseno de πx. E aplica a regra da cadeia ainda, né? Vezes a derivada de πx, que dá o quê? Π. Tranquilo? Apliquei aqui a regra da cadeia, tá? Igual. Quanto é que dá a derivada disso aqui? Cuidado, não vai errar. Vai dar o quê? A própria função, que eu vou chamar de f de quem? De x, mas é de x o quê? Ao quadrado. Falta mais alguma coisa. Falta calcular a Quanto é a derivada de x²? 2x. Apliquei a regra da cadeia. Tranquilo aí, gente? Usei o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Volta lá, por favor. Projeta lá a imagem para mim. Aqui não é o quadrado, tá bom? É um 3. Aqui é um 3. Me desculpem, tá? Foi um erro lá na digitação mesmo. Então, quando eu ficar, coloque x ao cubo, e a derivada vai dar quanto de x ao cubo? A derivada de x ao cubo vai dar o quê? 3x². Deu para entender? Vamos lá, então. O que eu quero calcular? F de 8. Só que você concorda que 8 é a mesma coisa que f de 2 ao cubo? 8 não é 2 elevado à terceira? E o que está escrito aqui? X elevado a quem? A terceira. Basta eu tomar o meu x, tomando o meu x igual a quem? A 2. Está dando para compreender? Quando eu jogar 2, 2 ao cubo dá quanto? 8. Então, eu vou calcular toda essa expressão aqui quando o meu x vale 2. Tranquilo? Então, eu vou ter o que aqui? Seno. X vale 2. Seno de 2π. Mais. X vale 2. 2 vezes π vai dar 2π. Vezes o cosseno. X vale 2 de 2π. Igual f de 2 ao cubo. 2 ao cubo dá quanto? 8. Vezes 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3, 12. Tranquilo? Tá? Quanto ao seno de 2π? 0. Quanto é o cosseno de 2π? 1. 1 vezes 2π? 2π. Aqui vale 1. Dá 2π. E o número 12, que está multiplicando, passa o quê? Dividindo. E aí eu tenho f de 8. É só simplificar. O f de 8 vai dar, então, π sobre 6. Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá.
O tempo está curto. Vou ter que passar para cá. Deixa eu ver. Bora para cá rapidinho nessa daqui. Vou fazer só o item A. O item B você faz. Olha para o gráfico. Olha para o gráfico. É uma função definida por uma integral. Função definida por uma o quê? Integral. Essa função aqui não é a função g. É a função o quê? F. Função F. Considerando os valores que variam de 0 a 9 aqui de x, até o 9, letra A. Em que valores de x ocorrem os valores máximos e mínimos locais de g? Valores máximos e mínimos locais de g. Primeira pergunta. Como é que eu faço para determinar os valores de máximos e mínimos de g? Não entendi. Derivar igual a zero, para encontrar os valores máximos e mínimo. Ok, bora fazer o seguinte aqui. Não está 100%. Mas vamos lá. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tá, gente? Para mim achar os valores de máximo e mínimo, eu tenho que derivar. A minha função, ela é f de t dt de 0 a x. Isso aqui é a minha função g de x, tá? G de x. Onde é que eu faço uma análise de máximo e mínimo? Não é na derivada? A derivada de qual função? G. G, porque ele está perguntando quais os máximos e mínimos, não é da função f. Esse gráfico aqui, qual é a função? Função f. Cuidado. O gráfico é da função f. Mas onde é que eu faço a análise de máximos e mínimos? Lá eu vou olhar primeiro o quê? Primeira derivada. Então, que é a primeira derivada? É o g'. G' de quem? De x. Vou ter que derivar a função. Só que o que acontece quando eu derivo essa função? Vai dar o quê? Vai dar o f. Vai dar o f o quê? De x. Então não tem conta, é uma questão de análise. Ah, tá. Então, esse gráfico aqui, que é o f, ele é o gráfico da função quê? G', da primeira derivada. Da primeira o quê? Derivada. E quando é que eu sei que tem máximo ou mínimo? Bora lá, rápido. Não, máximo e mínimo. Quando varia. Estudo do sinal, mais para menos, menos para mais, não é isso? Sim ou não? Aí eu vou olhar o gráfico da G'. Isso aqui, essa parte aqui é o quê? Positiva. E aqui é o quê? Negativa. Que número é esse bem aqui? Não, 1? Número 1. Antes é positivo. Até o número 2. Do 1 até o 2 é o quê? Negativo. Aí vem aqui. Vou ter que colocar todo mundo? Não. Do 2 até o 3. Desculpa, do 1 até o 3 é o quê? Negativo. Do 3 ao 5. Do 3 ao 5 a imagem é o quê? Positiva. Do 5 ao 7. Negativo. E do 7 até o 9, positivo. O que é que me dá o estudo do máximo ou mínimo? Né? O estudo do sinal. Não é o ponto crítico, é o estudo do sinal. Então aqui, subiu, desceu. Esse ponto aqui vai ser um ponto de quê? Então aqui é máximo. Subiu, desceu. O que é esse ponto bem aqui? Esse aqui, mínimo. Aqui é máximo. E esse aqui? Máximo. E esse aqui? E esse aqui vai ser o quê? Mínimo. Deu para entender? 1 minuto para me terminar a aula. Tenho 2 minutos. Me diz que eu tenho 2 minutos ainda. Tá, estou brincando. Olha aí, presta atenção. Só uma breve leitura. Aposta lá para mim. Aposta não, apresenta aí para mim, por favor. Nós já vimos integrais indefinidas. Já vimos. Tá bom? Lembra o que é integral indefinida? Qual é a diferença? Que a integral definida ela tem o limite de integração inferior e o superior. E a integral indefinida não.
ela aparece com a letra C. Lembra das constantes? Lembra ou não? Tipo, quando tu pega todas essas funções aqui, eu estou limitando o que é um intervalo? Não estou dizendo onde começa e onde o quê? Termina. Então, se eu não sei onde começa e onde termina, eu uso aquela propriedade. Então, integro, encontra as primitivas, mas não esquece. Mais uma o quê? Constante. É a diferença da integral indefinida. Estejam preparados. Boa prova para vocês na sexta-feira. Vai dar tudo certo. Um abraço.